Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos lá então ler a Bíblia Sagrada. Vamos ler no livro de Números, capítulo 18, é o nosso estudo, tá? Números 18. Nós vamos ter dois assuntos, os deveres dos sacerdotes e dos levitas, e depois nós vamos ver a parte dos sacerdotes, tá? Neste capítulo, irmãos, para quem está estudando já a Bíblia conosco, vai entender aquilo que eu estou escrevendo ali, mas para outros não. Deus continua sua confirmação do sacerdócio a Arão e a seus filhos, deixando claro que eles tinham tarefas superiores à dos levitas. Eu coloquei superiores ali, entre aspas, porque no reino de Deus, na verdade, não é bem assim, mas na verdade é assim também ao mesmo tempo. Mas eu não quero que os irmãos entendam mal o que eu quis dizer como superior. Superior aqui é porque, na verdade, os sacerdotes iam fazer um serviço mais fino. O sacerdote ia fazer um serviço com mais responsabilidade do que os levitas. Tanto que Deus chega a avisar que eles não chegariam onde os sacerdotes chegavam. Porque se chegasse eles iam morrer. Porque assim funciona no reino de Deus. Deus nos coloca dentro da obra dele em lugares. E cada lugar daquele exige um nível de responsabilidade. E na verdade, quanto mais responsabilidade, mais guerra espiritual você vai enfrentar. Esta é a grande verdade, tá bom? A pessoa que está fora da igreja, ela não tem tanto embate contra o inimigo. Ela está lá fazendo a vontade do inimigo, o inimigo está satisfeito com ela, então ela não tem tanta guerra. Mas na medida que você levanta a mão, aceita Jesus de fato no seu coração, pronto, você já arrumou um inimigo, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. Aí você já comprou uma briga, já está num campo de batalha. E aí, quando você, depois de aceitar Jesus, vai lá e batiza, você está comprando mais briga. Por isso que batismo não é calmaria na vida de ninguém. É a confirmação de que você está mesmo firme na fé, mas você está arrumando um inimigo. E aí, quando você assume qualquer cargo na obra de Deus, aí você mexeu mesmo com o inimigo. Seja tocar um violão, seja cantar, seja uma tarefa dentro de um grupo, coordenar um trabalho, não importa qual trabalho. Por isso que quando eu digo superior, eu pus entre aspas para vocês entenderem. O pastor não é superior a você, mas o pastor tem mais responsabilidades. Então, o pastor tem mais luta do que você. Um dia um irmão mandou mensagem: pastor, me socorre, porque toda vez que eu me envolvo com uma obra, de alguma maneira, o inimigo me ataca de todas as maneiras. Eu falei: ô irmão, vai se acostumando, é assim. Se é assim com você, agora eu queria que você imaginasse comigo. Aí ele: misericórdia, pastor, porque eu tenho que estar apertado. Eu falei: mas é assim, não é? Então, querido, superior ali, eu quero dizer, é que eles fariam um trabalho mais fino, um trabalho com mais responsabilidade. E depois, nós que estamos estudando o livro o Velho Testamento, na parte já das leis, sabemos que quanto mais autoridade Deus dava, pior era e maior eram as cobranças. Porque, na verdade, eu duvido, hoje é uma briga para ser pastor, hoje é uma briga para pregar, é uma briga para ser missionário, é uma briga para abrir igreja, é uma briga para tudo. Mas naquela época eu quero ver quem é que queria brigar para ser sacerdote. Vocês viram aqui atrás que Datã, Abirão e Coré brigaram, e esses que foram queimados. Por quê? Porque quanto mais alto o grau que você assume na obra de Deus, mais risco você corre, e é de morrer, igualzinho era lá. Se o sacerdote cometesse um erro aqui, ele morria. E aí? Por que o povo hoje briga querendo ser pastor? Será que o pastor esqueceu que é a mesma cobrança que Deus dá? Essa pastorada mesmo, na verdade, que não tem chamado para ser pastor, mas quer ser pastor, eles vão cair sob o mesmo julgamento. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar. E aí? Como é que você vai fazer? Não é? Continua a mesma coisa. Tem gente que pensa que mudou. Não mudou. É que nós estamos hoje debaixo da graça, da era da graça, onde temos um Senhor Jesus que intercede por nós e está sempre nos cobrindo. Mas é claro que isso não vai nos impedir de ser julgados. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então, nós vamos ver aí que Deus está confirmando o sacerdócio a Arão e a seus filhos, e está deixando muito claro também que o trabalho dos levitas está abaixo do trabalho do sacerdote. Mas agora, vamos pensar os irmãos que estão acompanhando o estudo. E eu vou ser sincero com vocês, esse estudo da Bíblia é excelente para quem quer aprender Bíblia. Note bem que cá atrás, no capítulo 16, Coré, Datã e Abirão
lutaram para roubar o lugar de Arão, que é o sacerdócio. Deus detonou com eles, tal, puniu, mandou fogo, mas agora ele já começa o capítulo 18 falando os deveres dos sacerdotes, dos levitas, e já deixando claro, fica estabelecido, sacerdote vai fazer esse trabalho e levita vai fazer aquele, não mistura, porque ele diz aqui, se fizer, vai morrer. Está vendo? Para que haja temor, né, irmãos? Então, a gente precisa entender que Deus aqui continua confirmando o sacerdócio, né? Depois de fazer a vara de Arão florescer, no capítulo 17, que nós estudamos semana passada, agora ele continua confirmando, né? E aí, ele faz essa confirmação a começar pela formidável tarefa de intercessores e mediadores, onde eles levariam sobre eles mesmos a iniquidade do povo até Deus no altar. Ou seja, qual a tarefa do sacerdote? A primeira delas Deus estabelece aqui, vocês vão levar a iniquidade de vocês, sacerdotes, e também do povo, vai levar sobre vocês no altar. Quando vocês forem ministrar diante de mim, vocês vão levar a iniquidade do povo. É por isso, irmãos, que eu disse aqui, umas semanas passadas, que a tarefa de um pastor não é pregar bonito, a tarefa de um pastor não é ensinar bonito, a tarefa de um pastor não é administrar bem, a tarefa de um pastor é exatamente essa do sacerdote, é a de levar a iniquidade das pessoas até Deus no altar. Como que um pastor pode levar a iniquidade de alguém até o altar de Deus hoje? Através de quê? Uma palavrinha, hein? Oração de intercessão, tá, irmãos? É a única maneira, e era lá também. Isso aí é um simbolismo da intercessão. O camarada pecava, chegava até o sacerdote, apresentava a sua oferta, mas não era o camarada que oferecia a oferta. O sacerdote oferecia a oferta pela pessoa e Deus aceitava a oferta que o sacerdote, como mediador, na verdade eu coloco uma palavra ali, mediador, tá vendo? Ó, formidava a tarefa de intercessor e mediador. O sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. Hoje nós não temos, nós temos Jesus Cristo, mas os obreiros, os pastores, os bispos, os apóstolos, eles acabam funcionando ainda como um mediador, porque ele intercede, e por causa da autoridade de Deus investida na pessoa, essa pessoa acaba resolvendo o problema de muita gente, através da sua oração, da sua intercessão. Por isso que é bom a gente estar à disposição para representar as pessoas a Deus. Bem, eu não sei quantos de vocês aqui intercede, mas eu gostaria muito que a gente tivesse na igreja um grupo de pessoas intercessoras. Igual hoje, o menino me mandou um áudio gemendo, morrendo de dor. Mandou um áudio gemendo e depois mandou outro, eu nem reconheci a voz. Fulano, é você mesmo? Aí ele demorou a me responder. Onde você está? Você está em casa? Você está no trabalho? Aí demorou a responder. Quando ele disse que estava em casa, fui na casa dele, socorri, e logo quando ele estava naquela agonia, eu perguntei, eu posso comunicar isso no grupo para outras pessoas orarem? Pode. Aí eu mandei no grupo. Bem, eu agradeço quem viu, intercedeu, mas era a hora. Era a hora. Lembra lá quando a menina desapareceu? Mandei para todo mundo, tinha gente lá nos Estados Unidos orando, mandei para todo mundo, a pastorada toda, tem pastor nosso, nesses países no Oriente, na África, aos Estados Unidos, aqui na América do Sul, um punhado, mandei para todo mundo. Bem, quem pôde, glória a Deus, mas perdeu uma oportunidade, porque estava lá. E na hora que eu olhei, um punhado de gente visualizou. Agora, eu não sei quantos tiveram coragem de, pelo menos, Deus, ajuda a encontrar aquela menina com vida. Então, querido, isso é que é intercessão, isso que é o papel. Agora, a gente precisa ser crentes que intercedam. Todo dia a gente precisa pedir a Deus pelos políticos do Brasil, isso é intercessão. Todo dia a gente precisa pedir pelo pastor, pelos pastores, pelas igrejas. É uma coisa simples, eu aprendi que a oração intercessória, ela não tem nada a ver com o que as pessoas acham de gritar, pular e sei lá. Não, querido, senta para o teu aposento, tranca a tua porta, fala em segredo com Deus e Deus vai ouvir e Deus vai nos atender. Amém, queridos? Amém, irmãos? Você só precisa entender que nós precisamos interceder mais e orar mais. A gente tem que ter diariamente, pelo menos um tempo,
Isso para não dizer o tempo todo, na verdade, você está intercedendo. Por quê? Porque, na verdade, esse é o papel, e nós estamos aprendendo aqui, que Deus confirma esse sacerdócio a eles da maneira mais formidável, colocando eles como intercessores e mediadores, porque diz assim o versículo 1: disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, olha bem, levareis sobre vós as faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós as faltas do vosso sacerdócio. Isso que é ser sacerdote. Então tá, eu já escutei muita gente pregando que o marido é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote para quê? Ele é o sacerdote para levar as faltas, para apresentar diante de Deus, para chegar na oração, abençoar. Esse é o papel do sacerdote, tá bom? A gente pensa que é outro, mas não é, nunca foi e jamais será. Jesus Cristo, na verdade, foi o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Foi não, é. E a Bíblia ainda diz, da ordem de quem que ele é? Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, tá? Vamos seguir então. Bem, apesar de serem servos dos sacerdotes, as tarefas dos levitas eram limitadas, tá? Fica muito claro lá no capítulo 16, se você tiver coragem de abrir sua Bíblia e virar aí, fica muito claro no capítulo 16 que a tarefa deles eram limitadas. 16 eu coloquei do 8 ao 10, mas aí na verdade a gente poderia ler quase que todo o restante. Mas vamos lá do 8 a 10, só para você ver o limite. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, olha bem, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e para estardes diante da comunidade para servi-la? Ele te fez chegar a si, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo também, procurais o sacerdócio. O que isso quer dizer, esse texto que parece um enigma? Está dizendo aqui que os rebeldes, Coré, Datã e Abirão, acharam pouco que o Senhor já tivesse tirado eles para o serviço, e agora eles queriam o sacerdócio. Fica claro que o sacerdócio não era deles, porque eles queriam o sacerdócio e não era para eles, não era de direito deles. Então, queridos, apesar dos levitas serem servos do sacerdote, a tarefa deles era limitada, ou seja, vocês vão fazer de praticamente tudo no tabernáculo, menos o trabalho de sacerdote. Amém, irmãos? Faz de tudo, menos o trabalho de sacerdote, né? E na igreja nós temos pessoas, nós temos os pastores, dentro de uma igreja, por exemplo, que tem a tarefa pastoral. Nós temos uma diretoria que administra as coisas materiais da igreja, por aí vai. Temos professores que dão aula na escola bíblica. Enfim, tem o pessoal que toca, tem o pessoal que canta, tem o pessoal que toca e canta, mas agora cada um no seu lugar, amém? Cada um no seu lugar. Já imaginou se no dia que vier dirigir o louvor, por exemplo, a pessoa que dirigiu o louvor ler a Bíblia, pregar e bababá? Não, ele passou por cima do lugar que era do outro, né? No dia de pregar é de pregar, no dia de cantar é cantar, de tocar instrumento é tocar instrumento. Só para você ter uma noção, eles serviam a Deus e eram servos dos sacerdotes, mas as tarefas eram limitadas, pois somente os sacerdotes podiam exercer as tarefas do altar. Isso fica claro no versículo 7, olha: tu e teus filhos contigo assumireis o vosso sacerdócio em tudo o que se refere ao altar, e por tudo o que estiver atrás do véu. Vamos lembrar aqui, meninos da escola bíblica dominical, por que atrás do véu ninguém podia chegar? O que tinha atrás do véu? Isso, a Alzita falou. Quem mais do lado de cá quer falar? O que tinha atrás do véu? Ninguém escutou, ninguém nem vai colar. Irmãos, era o Santo dos Santos, o lugar muito santo, lugar santíssimo. Lá dentro tinha a arca, lá dentro a arca simbolizava a presença de Deus. Ninguém podia chegar lá, e aqui está dizendo, assim não os sacerdotes. Então, vou ser sincero, se o sacerdote se compara ao pastor de hoje, eu fico desesperado quando tem tanta gente querendo lugar de pastor, porque a realidade espiritual é a mesma.
recai sobre ele a responsabilidade de muitas vidas, e tem gente que está doido querendo esse lugar de qualquer maneira. Imagine se fosse aqui, estava aqui o ato, estava tudo aqui, e uma cortina aqui dentro, e lá dentro o Santo dos Santos. Ai de nós, ai de qualquer bisbilhoteiro, que não se contentasse em chegar só até onde pudesse. Se chegasse lá, abrisse, desse uma olhadinha, irmão, você já sabe o que ia acontecer. Era na hora, morria na hora. Então, isso é para que Deus nos dê hoje temor, que a gente tenha mais temor, tá? Muito mais temor. Olha, vamos dizer, uma forma que a gente pode comparar, entrar no Santo dos Santos. Irmão, quando alguém te tem a oportunidade de pregar a palavra, por exemplo, encare com a mesma responsabilidade de entrar no Santo dos Santos. Pensa assim, eu vou entrar lá no Santo dos Santos, porque eu vou ministrar a palavra de Deus, eu vou trazer a presença de Deus através da palavra. Então, quando os irmãos do louvor for dirigir o louvor, os ministros que dirigem, vocês têm que encarar assim, peraí, eu vou entrar lá no Santo dos Santos, eu vou trazer a presença de Deus para esse povo, eu tenho que estar santo demais. É essa a responsabilidade que a gente tem que ter, esse é o peso. Esse é o peso. E a única coisa que me preocupa sempre quando eu vou pregar é exatamente isso. Meu Deus, tem tanta gente sentada no banco. E se eu perder a oportunidade de ser usado para tocar no coração de alguém? Aí me dá meu medo, aí eu fico com medo. E depois eu vou pensando, e se eu falar algo errado, essa pessoa aprender errado, fizer errado e a culpa é minha? Duas coisas me pesam. Sempre, irmãos, perder a oportunidade de ser usado para falar no coração de uma pessoa. E a outra é eu falar algo errado, ensinar errado, e a pessoa fizer errado, e a culpa cair sobre mim. Porque eu estou numa posição de ministrar, eu não estou na posição de ser ministrado. Quando a gente está no banco, é uma coisa, eu estou sendo ministrado. Quando você está daqui, você está ministrando. E aí, se vai e ensina alguma coisa errada? Não é sério, irmãos? Então, essa responsabilidade que nós estamos vendo ali, esse limite, e esse perigo de ultrapassar, é sério demais. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, fulano me fez umas perguntas, mas eu sei mais ou menos responder, mas eu tenho medo de responder errado. Nó, que bom. É assim que se faz. É melhor a gente ter medo de ensinar errado do que a gente ensinar coisas erradas achando que sabia. Ninguém é obrigado a saber tudo. Amém, irmãos? Amém? Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas quando você falar, você tem que ter um respaldo, né? Para a gente dizer algo, a gente tem que ter o respaldo da Bíblia para caminhar com tranquilidade. E nesse ponto eu vou dizer, o Google não te ajuda, tá? Não pesquise assuntos na internet Google e aceite o que está lá. Se você fizer isso, você vai aprender muita besteira. Adivinha quem é que mais coloca estudo bíblico na internet? Qual religião que mais coloca? Vamos ver se você imagina. É um perigo, você pega, é muito bom. E vou ser sincero com vocês, talvez 80%, 90% é perfeito, mas aí que está. Você tem maturidade para descartar os outros 10 e os outros 20? Por isso que eu te digo, tem muito estudo de primeira, mas você tem capacidade de descartar 10, 20%? Você incorre num risco terrível, tá? De acreditar. E é coisa muito boa, igual eu estou te falando. Você vai aproveitar, às vezes, 80%, 90%. Mas o problema nem é 20%, 10%, o problema é 1%, que se você não tiver estrutura bíblica para descartar, você vai pegar aquilo e vai construir sua vida em cima de algo que vai complicar a sua vida, tá bom? Então, não é que está todo errado, teologia é tudo a mesma coisa, irmão. Os grandes teólogos eram os mesmos, né? Era o Finney, o Berkhoff, mas não sei, um punhado que agora é o Moody, mas um punhado que eu não lembro o nome agora, grandes homens de fato de Deus. Foi a partir desses homens, dessa teologia, que eles acabam construindo o que eles pensam, o que eles têm ideia do céu. O céu não existe, o céu é aqui na terra, o inferno não existe, o inferno existe, e aí você pega aquilo, engole e vai ficar na tua. Chegam a dizer, em algumas seitas aí, chegam a dizer que não existe inferno. Tem outro, e vamos ser sinceros, qual é a implicação de um ensino que diz que não existe inferno? O que isso vai gerar na gente? Pode falar, é estudo. Não entendi? Isso, olha bem, não parece que nem é nada, irmão. Mas quando eles lançam a interrogação na sua cabeça que não existe inferno, olha bem. Ah, pastor, mas isso não é de nada, não. Ah, tá, mas você lê hoje, você lê amanhã, e vai lendo, e vai lendo. E vai implicar na tua vida o quê? Então eu não preciso preocupar.
E aí, para que aceitar Jesus? Aí que você vai ver que o trem é mais sério do que você imagina, porque negar Cristo, se acabou, você está condenado. É a única condição de você ir entrar no céu, é você reconhecer o sacrifício de Jesus e aceitá-lo de fato no teu coração, porque ele disse que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho nem tem outro atalho. Quando diz que não tem inferno, eu vou viver minha vida numa boa, vou fazer de tudo, não existe inferno mesmo, nós vamos tudo para o mesmo lugar. Então, o que parece ser uma coisa insignificante, irmãos, tem um peso todo grande dentro do plano de salvação e você acaba negando Cristo. Tá? Eu só para citar um exemplo que eu estou dizendo, eles leem a Bíblia igual você, eles têm tudo, os estudos são excelentes, mas eles batem num pontinho que depois eles te conduzem para um caminho onde não existe inferno. Aí, conclusão, te tirou você do caminho do Senhor Jesus Cristo. Você pode andar para a rua fora, de 2 a 2, de 3 a 3, e engarinhar muitas almas e encher igrejas. Só que lá no fundo você conduziu a si mesmo e conduziu muitas pessoas para um caminho que não é o caminho bíblico. Está muito claro, né, irmãos? Quem quiser saber essa questão de céu e inferno aí, por favor, só tenha coragem de ler 22 capítulos da Bíblia que você vai descobrir se tem ou não tem. Estou me referindo a Apocalipse. Salta todos os vezes e lê o último livro da Bíblia e você vai tirar suas conclusões se existe inferno ou não existe, né? Ali você vê isso bem claro. Então, irmãos, eu quero dizer para você, né, que eles tinham um limite, e olha que nós estamos parados nisso aqui, só para te mostrar o limite que cada obreiro tem na casa do Senhor, tá bom? Aquele que ensina, cuidado, tem que saber o que está ensinando. Aquele que canta, cuidado. Aquele que prega, cuidado. Aquele que toca, cuidado. Porque cada um de nós será cobrado e existe o perigo. E eu disse para vocês que eu tenho 2 medos, 2 temores. O primeiro deles é falar, ensinar errado e a pessoa caminhar errado e a culpa é minha. O segundo erro que eu disse que eu tinha é aquele de não falar o que precisa falar e perder a oportunidade de talvez livrar uma pessoa da morte, do inferno, em nome de Jesus. Ou seja, estou num culto como o de hoje e não falo aquilo que deveria, aí você vai e se perde, e eu vou levar essa culpa em mim. Então vamos lá, né? Então, apesar de serem servos dos sacerdotes, eles não podiam fazer a tarefa de sacerdote porque suas tarefas eram limitadas. Somente os sacerdotes podiam exercer as tarefas do altar, no versículo 7. E quem se metesse nisso ia morrer. E nós dissemos por que eles não podiam, o sacerdote só que podia entrar mais e ir no Santo dos Santos, tá? Os estranhos, que na verdade, a Bíblia vai dizer que os estranhos morrerão, na verdade os estranhos são as pessoas não autorizadas por Deus. Neste contexto aqui, a palavra estranhos quer dizer as pessoas que não eram autorizadas por Deus. Então, quando diz, os levitas não podiam fazer o serviço do altar, mas sim os sacerdotes, e agora vai e diz que o estranho que fizesse morreria, está dizendo que até os levitas, se fosse fazer o serviço do altar, morreriam. É isso que está do versículo 1 até o versículo 7. Cada um no seu lugar, amém, irmãos? Cada um no seu lugar fazendo aquilo que Deus deu para fazer, sem almejar o lugar do outro. Na verdade, nós na semana passada, estudando o capítulo 17, vimos que para que o Senhor confirmasse Arão como sacerdote, ele mandou que todos os 12 representantes das 12 tribos de Israel levassem uma vara, escrevesse o seu nome na vara, identificasse a vara, deixasse lá na presença do Senhor durante a noite, que no outro dia Moisés ia lá, e a vara que florescesse era a vara do homem que Deus havia escolhido. Na verdade, Deus escolheu, só floresceu a vara de Arão, as outras 11 varas não floresceram, e nós vimos por que elas não floresceram. Elas não floresceram porque elas estavam querendo estar no lugar do outro. Vara ou crente, vamos dizer assim, crente que quer ocupar o lugar do outro, não floresce. Cada um no seu lugar. E amém, e a glória a Deus, e satisfeitos. Amém, irmãos? A obra de Deus precisa de varas, de várias varas. Olha como ficou difícil até falar. A igreja precisa de várias varas, mas cada vara no teu lugar. Se Deus te colocou uma vara lá na porta, fica na tua porta, não pregue, apenas faça o teu serviço de porta. O que um irmão na porta pode fazer? O irmão na porta pode receber com um sorriso, um abraço ungido, quem entra. O irmão na porta, ele pode conduzir a pessoa que entra ali, que chega, conduzir com alegria, com gozo, arrumar um lugarzinho para sentar.
A pessoa na porta, ela pode pedir que as crianças que ficam batendo papo e os adultos que ficam batendo papo lá fora entrem, pedir com amor, cheio de unção, porque ela é uma vara que deve florescer, não é assim? E outra coisa que a pessoa que fica na porta pode fazer, e eu espero que o Marcão e a irmã Efigênia façam isso e os outros façam também, é interceder o tempo todo pelo culto. Você sabia que se o camarada pôr no coração dele, em todas as pessoas que eu pôr a mão vai ser abençoado, é isso a tua tarefa, é aí que você vai florescer no teu lugar. Agora, será que eles lembram de fazer isso? Não, hoje é diferente. Hoje esse lugar que está ungido, quem passar por mim está ungido, porque Deus o vai tocar. Gente, é isso que faz você florescer, nós estamos precisando mais disso. Você já pediu a Deus, por exemplo? Você, agora estou dizendo, quem sentar do meu lado hoje vai ser abençoado. Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Irmão, nós estamos precisando de florescer um pouco mais. Precisamos de... Hein? Sim, e o egoísta aí também não entendeu ainda que você está no mundo para florescer, para fazer isso. Eu já dei o testemunho aqui e vou dar para vocês. A nossa igreja não tem uma pessoa que mexe no som, nós estamos tentando arrumar alguém. Lá na nossa igreja dos Estados Unidos, a gente tinha, era o Alex. Esse Alex, ele só ficava no som, mais nada, ele não fazia mais nada, absolutamente nada. Não mexia com mais nada no seu som. Talvez você pense que a pessoa que faz um trabalho daquele escondido não tem valor nenhum. Mas o nosso pastor testemunhou um dia com lágrimas lá na igreja, que chegou na igreja desesperado, chegou mais cedo, e andava de um lado, andava do outro, e ele clamava por misericórdia, porque tinha acontecido algo com ele muito grave, até hoje eu não sei o quê, mas ele que estava à beira do desespero, roda de um lado, roda do outro, e estava quase dando a hora de os irmãos abrir para entrar os irmãos, e dizer que naquele desespero, ele resolveu subir e ir lá na salinha onde ficava a mesa de som ficava num lugar alto assim, igual aquele nosso. Diz ele que quando subiu, e anda para um lado, e anda para o outro, e anda para o outro, tinha na mesa de som escrito lá uma frase, e antigamente era assim, era um adesivo batido na máquina, então aquele negócio ficava assim, ficava em relevo, né? Os irmãos devem lembrar, aí era aquilo que a gente escrevia, se você quisesse adesivar algo, estava escrito lá, que Jesus te ama e eu também. Quando ele bateu o olho naquela frase, o Espírito Santo de Deus entrou dentro dele, renovou, alegrou, curou e resolveu o problema dele. E não foi pregador, não foi ninguém, não foi um abraço, não foi um beijo, não foi uma palavra de querida, foi uma frase escrita lá, que o menino do som colocou. Então, querida, a gente precisa entender isso. Como Deus quer nos usar, como Ele quer te usar. Meu Deus, quanta oportunidade você perdeu hoje, de florescer. Quanta oportunidade. Eu fiz de tudo para florescer hoje. Tudo para produzir. A gente já tem que levantar pensando, hoje eu vou produzir, hoje eu vou abençoar, hoje eu vou ser um anjo. Hoje eu vou ser um anjo enviado por Deus. Você tem que levantar já pensando assim, irmão. Hoje eu vou ser um anjo. Hoje eu sou um anjo ungido de Deus para abençoar alguém. E nós somos anjos. Sabia que nós somos anjos? Sabemos? Claro, você é um anjo. Você tem que atuar como um anjo. Você tem que chegar com mais moral perto das pessoas. Você tem que chegar com mais unção. Amém, irmão? Amém? Você está entendendo, irmão? Eu não sei você. Eu descobri que eu era um anjo não tem muito tempo, não. Tanto que alguém chegou perto de mim e tal. E eu falei fulana, olha, nós somos anjos enviados por Deus para abençoar cada pessoa nessa terra. Eu falei, não queira dinheiro, não queira carro, não queira casa, não queira nada. Você só é um anjo plantado nessa terra. Anjo não tem asa não, meu irmão. Anjo é igual a nós mesmos assim. Você que não descobriu o seu lugar ainda. Você que não descobriu o seu lugar. Você sabia que Deus escolheu, não foi o burro, nem a vaca, nem o cavalo e nem o cachorro para habitar? Ele habita em quem? Em quem que ele habita? Então você é o quê? Você não acordou ainda, você é um anjo.
Você só não é um anjo igual aqueles que a gente vê no filme, que sai voando, que sai quebrando a parede, e derrubando, e passando. Não, querido, se você não se descobriu ainda, você está roubado, você está fazendo a coisa errada e caminhando errado. Você é anjo para abençoar. Você tem que ser santo, puro. Amém, queridos? Você tem que ser anjo. Deus te põe para abençoar alguém. Quem que você abençoou hoje? Ah, não abençoou ninguém, não. Então vai abençoar amanhã. E eu hoje consegui abençoar alguém. Eu falo, eu sou um anjo, então eu estou aqui do teu lado. E estamos juntos, até que eu deixei ele em casa resolvido. Querido, você descobriu isso ainda não? Você está danado, tá? Você está todo danado, porque é isso que a Bíblia funciona. Então o estranho que chegasse morreria, e o estranho na verdade é a pessoa não autorizada. Mesmo assim, os trabalhos que eles faziam, mesmo assim o quê? Ou seja, apesar do perigo de morrer, porque se os levitas fizessem trabalho de sacerdote, eles morreriam. Apesar do perigo que aquele trabalho exercia de morrer, eles tinham que fazer aquilo com alegria, porque, na verdade, Deus estava dizendo que o sacerdócio e o trabalho levita era uma dádiva, era um presente dado por Deus. Você vai encontrar isso no versículo 6 e no versículo 7. Olha bem o versículo 6. Eu mesmo tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, como uma dádiva. Dádiva é presente a vós, dedicado ao Senhor para servir. E olha o 7. Tu e teus filhos contigo assumireis o vosso sacerdócio em tudo o que se refere ao altar e por tudo o que estiver atrás do véu. Eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como o que está aí? Aí. Eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como dádiva. E sabe por que era uma dádiva? E Deus estava dizendo que era uma dádiva? Olha, faz um serviço bem alegre, porque é uma dádiva, mas se fizer errado vai morrer. Está vendo como é que Deus é? Por isso que eu falo, olha, mesmo assim, apesar de que o estranho que fizesse morreria, não só estranho na verdade, irmão, se eles fizessem errado, eles morreriam também. Se eles entrassem imundos, eles morreriam, se entrassem em pecado, eles morreriam. E ali está dizendo para nós ainda que eles deveriam então executar com alegria. Sabe como é que é se executar com alegria? Por isso que quem ministra tem que estar bem espiritualmente. Amém, irmãos? É isso que nós estamos querendo dizer. O perigo de morte é iminente, o perigo de morte é claro para aquela pessoa que não está bem espiritualmente e quer ministrar na obra do Senhor. Não pode, o primeiro requisito é esteja bem, esteja apto, esteja autorizado na verdade, porque o estranho ou não autorizado que fizesse, certamente ia morrer. Então essa deve ser a nossa preocupação, tá bom? Vamos seguir. E aí nós já entramos na segunda parte, que é do versículo 8 ao 32, que vai falar da parte que cabe aos sacerdotes. Na verdade, a parte quer dizer assim, a parte das ofertas que cabe aos sacerdotes. Nós resumimos isso aí, porque é muito repetitivo. Essa segunda parte do texto vai mostrar o quê? Que a fonte de renda a fonte de renda dos sacerdotes e dos levitas. Vocês vão ver aqui que o Senhor Deus estabelece, a partir do versículo 8 aqui, qual seria a fonte de renda. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que adquirir o seu próprio sustento, trabalhando lá no campo, trabalhando na empresa, trabalhando em tal lugar. Mas os sacerdotes e os levitas não poderiam fazer mais nada além de trabalhar no santuário. Era só o que eles deviam fazer. Tudo que diz respeito ao culto, naquele momento, cá do Velho Testamento, quem ia fazer eram os sacerdotes e os levitas, mas ninguém. Por isso, o que quer dizer esses versículos para nós? Que eles estavam 24 horas à disposição da congregação de Israel. Por isso, os sacerdotes comeriam das ofertas que entravam no santuário. Tudo que entrava ali, tem gente que pensa que tudo que entrava oferecia a Deus e Deus vinha e pegava, ou Deus vinha e queimava, ou então eles tinham que fazer o que com aquilo? Apodrecer lá no altar? Não, que na verdade era para a família deles, mandar para o bucho. E Deus acaba de dizer, ele termina dizendo aqui, que se os levitas comessem aquilo direitinho como manda, eles não estavam profanando as coisas de Deus, muito pelo contrário, era assim que Deus queria, tá? Eu costumo dizer, eu recebo da igreja, o meu sustento vem da igreja, e eu costumo dizer que cada centavo do que eu ganho é santo. É assim que eu digo, por onde eu passo, o meu salário é santo,
porque ele vem de cada centavo de dízimo que algum irmão coloca aqui dentro. O irmão coloca um dízimo e uma oferta, é daqui que sai o meu sustento e o sustento da minha família. É daqui que sai o sustento dos nossos obreiros que trabalham nas nossas congregações ou parte dele. É daqui que sai o sustento para os nossos missionários que estão lá na África, que essa igreja manda. É daqui, desse gasofilácio aqui, ó, do seu dinheiro que você manda aqui, coloca ali santo, é que sai o sustento para nossos missionários que estão lá na tribo Paracanã, já há quase 30 anos, desde que eles foram, essa igreja manda. Então, querido, é de cada centavo de dízimo de oferta que sai a conta que paga essa energia que nós usamos, os equipamentos de som que levaram e Deus deu outro para nós, tão caro, nós compramos. Então, querido, está entendendo? Então ali, mostra para nós que era dali que tirava, que vinha a renda, que o sacerdote, a fonte de renda deles, dos sacerdotes, dos levitas, eles não poderiam trabalhar em mais nada, tinham que estar aptos e prontos para servir os irmãos, a congregação. Por isso, porque estavam 24 horas à disposição deles, tá? Agora, tem um versículo aí que eu queria observar com você, bem no versículo, bem no finalzinho, no versículo 19, fala uma expressão aí, seguinte: todas, eu não li com você, tá, irmãos? Eu não li detalhadamente com você, eu fiz um resumão ali, do 8 ao 19, mas na verdade, desde o 8, Deus começa a dizer: eu mesmo confiei a ti o cuidado das minhas ofertas, e fala: todas as coisas santas que os filhos de Israel me apresentarem, dei-as a ti e a teus filhos. Verso 8, deu tudo. E aí o verso 11 vai dizer: também será teu a oferta alçada. O versículo 12 vai falar: todo o melhor do azeite, do mosto e das frutas serão teus. Depois o 13, os primeiros frutos de tudo que houver na terra são teus. E aí vai dizer no 15: todo primogênito que trouxer ao Senhor, tanto de homens como meninas, será teu. E vai, 17, todo primogênito do gado, primogênito das ovelhas. E aí o 18, a carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Está mostrando aqui exatamente o que pertencia e o que não pertencia ao sacerdote. E depois o versículo 19 vai dizer que todas as coisas sagradas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aí diz assim: é aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Quando fala ali aliança de sal, quer dizer que é algo inviolável, tá, irmãos? Salgado, tem outra tradução que diz que é salgado. Vamos ser sinceros, irmãos, o sal faz muita diferença numa comida, não faz? Vocês já notaram? Você pode jogar sazon, você pode jogar caldo de galinha, joga tudo que você quiser, mas o sal é diferenciado. E o sal tem um detalhe: ai da cozinheira e do cozinheiro que errar na mão no sal. Vamos ser sinceros? Não é ruim? E vou ser sincero, irmão, se a minha esposa ou se eu estiver na casa de alguém que errar na mão e salgar muito, eu não fico com raiva, não amaldiçoo nem nada, mas eu nem como, porque eu tenho, não sei você, mas eu tenho uma sensibilidade ao sal aqui na minha língua, que aqui tem que começa até a cortar. Tem alguém que é assim também ou é só eu? Isso prova, meu irmão, que existe um significado muito especial ali, quando Deus vai falar assim, que é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor. É uma aliança perpétua e ela é muito bem específica e ela é uma aliança inviolável. O sal é inviolável. Você sabia que o sal é inviolável? Você coloca o sal em determinado lugar, acabou, sal é sal. Claro que eles fazem umas combinações boas com o sal, não é? O agridoce, por exemplo, é uma das maravilhas, né, que eles usaram na culinária aí, com o sal e o doce. A agridoce é uma mistura, né, do sal, doce e do ácido, do azedo, e fica tem gostosinho para você comer e tal, né? Você pode fazer lá um abacaxi, mas não sei o que as mulheres cozinham aí, as mulheres que cozinham, e o Gabriel, né? As mulheres e o Gabriel, porque esse Gabriel é bom na cozinha, né, irmãos? Aí abacaxi, mas não sei o que lá, dá um gostinho, uma mistura, mas o sal tem diferença, muito diferença. Então é isso que quer dizer a aliança de sal, ou pacto de sal. É algo que é inviolável, e por isso que Deus está falando que este pacto que Ele faz com eles é inviolável, é perpétuo e é inviolável. Eles têm o direito do acesso àquela comida, àquele alimento. Aqui Deus está provendo para eles o sustento, mas também Deus está falando uma coisa que eu apaixonei quando eu estava lendo esse texto ontem,
para fazer os slides, que está no versículo 20, tá? Isso é lindo o que ele diz no versículo 20, e nós vamos acompanhar. Além disto, outro detalhe, irmãos, era esse, que eu acabei de dizer, versículo 20. Os sacerdotes não possuíam parte nem herança em Israel, pois Deus era a sua parte, sua herança. Agora, quando Deus diz que eles teriam comida da boa, toda a comida que entrava era deles, os grãos e tal, a melhor carne, e falou que eles não tinham herança, queria dizer que eles, irmãos, não iam se enriquecer com as ofertas que Deus estava dando para eles, apenas eles teriam o seu sustento diário. Porque imagine hoje, se eu fosse sacerdote e viesse para mim todo dia coxas de animais, de ovelha, mas de não sei o quê, muito cereal, muita comida e muita fruta. O que eu ia fazer? Para falar, mente não. E a gente ia vender. Acordou para isso. Eu vou ler com você outra vez o texto, para você ver como é que a Bíblia... Se você ler a Bíblia com cuidado, você acaba tendo umas iluminações. Olha, disse o verso 20 diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança alguma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Depois ele vai dizer a mesma coisa aqui para os levitas, tá bom? Agora, para e pensa, se Deus estava dizendo, vocês vão ter muita comida, muito churrasco, né? Ovelha, boi e tal, vocês vão ter de tudo, e muitos cereais, que naquela época, vamos ser sinceros, cereal era coisa fina. Aí Deus vai e fala, vocês não vão ter herança nenhuma no meio do povo de Israel. Isso quer dizer, irmãos, que eles jamais poderiam comprar uma terra. Primeiro, eles já não iam ganhar terra no dia da divisão das terras. E depois eles jamais poderiam comprar. Então Deus estava estabelecendo, eu vou dar o sustento para vocês perpetuamente, mas vocês não terão nada além da comida. E isso, Deus fala aqui que a parte dele, eu sou a sua parte, a sua herança. Eu sei, irmãos, que isso é meio estranho, porque hoje a gente aprende a ter, a possuir, e Deus está nos dando uma lição diferente, a nos contentar em ter o pão de cada dia, o arroz e o feijão, e amém, glória a Deus. Você já viu o tanto que as pessoas lutam para ter um lote, lutam para ter uma casa, e depois elas morrem e não levam a bendita casa e nem um lote? Eu já vi gente que trabalhou a vida inteira e comprou, e depois, só para dizer que eu comprei, ai que bom, agora eu tenho meu lugarzinho. Meu Deus, você tem seu lugarzinho. Isso a gente precisa tirar isso dentro da cabeça. E eles na teimam dizer, não, você tem que ter seu lugarzinho. Mas meu Deus, se Deus me der o dinheiro para eu poder morar, alugar, sei lá o quê, e viver, tá bom. Eu não entendo essa corrida frenética para ter, sendo que na verdade você não vai levar nada. Qual a diferença você ter um carrão bonitão do ano e ter um carrinho do mais barato, mas que te leva onde você precisa? Ah, pastor, é que a gente gasta com mecânica. Não, é verdade, você vai gastar mais com mecânica. Mas para e pensa. Hein? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Para e pensa, querido. Eu não quero dizer, pastor, você está me desanimando. Não, estou desanimando não. Eu só estou te mostrando que o crente precisa aprender a depender de Deus e ficar na sua. Porque vaidade, você não leva a nada. Vamos pensar num diploma. Às vezes a gente estuda feito doido tal, e quer um diploma, depois você pega o diploma, e aí? E aí? O que aquele diploma vai te ajudar? Ah, pastor, abre porta. Sim, para alguns abre porta, para outros fecha. É verdade ou não é? Fecha. Eu já vi que às vezes a gente tem um diploma que não fecha tudo quanto é porta, porque você pega o diploma, eu sou fulano, aí você não trabalha mais num trabalho que não seja aquele, aí você não trabalha em nada também. Estou brincando e ao mesmo tempo falando sério, para você entender. Ah, pastor, a gente tem que estudar? Tem, estudar e muito. Ai de mim, se eu pudesse, eu voltaria a estudar outra vez. Eu falo para minha esposa direto, se você me ajudar, eu estudo medicina, porque eu queria atender muita gente na área da saúde. Quando eu vou num posto de saúde igual eu fui hoje, então, ou vontade de poder atender, porque com psicólogo eu atendo adoidado. E sabe quanto de dinheiro que eu ganho para atender? Nada, às vezes nem obrigado.
Mas eu estou lá salvando a vida que está tentando morrer, suicidar, mas não sei o quê. Eu estou trabalhando, a minha profissão eu estou usando para poder socorrer. E eu falei com ela, se eu pudesse eu ia estudar medicina, porque o que tem de gente precisando de um médico e não consegue, igual hoje eu já uso a psicologia para tirar a dor, como é que fala? A dor psicológica. Tiro de muita gente. Quase todo dia aparece alguém precisando e estou lá. Então, querido, só para você entender, para você ter uma noção, que a gente precisa da graça de Deus. Então, não estou dizendo para você não estudar, não. Muito pelo contrário, tá, irmão? Estuda o máximo que você puder, que se eu tiver uma chance, eu vou. Desculpa, vai melhorar sim. Estou falando nunca aqui a forma de falar. Porque eu creio no milagre, nós vamos ter uma nação justa, que resolve. Estou falando sério, irmão. Dá vontade de filmar a cara dos funcionários, você não estava nem aí. E eu pensei, meu Deus, era só olhar assim e ver que tem um pior do que o outro. E vai lá, perde lá dentro. Ó, estou notando aí que está tudo muito tranquilo, mas tem um velhinho ali esquisito, tem uma velhinha esquisita, tem uma pessoa se rolando no chão. Então, querido, a gente precisa de estudar sim, e eu desejo que você estude, prepare, mas não pense que isso é tudo, porque não é. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Adquirir coisas e adquirir diplomas e conhecimento humano não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, nós vamos perder, né? Então, veja bem que aqueles homens não poderiam almejar, querer ter nada além daquilo que Deus estava dando, e o que eu estou dizendo para você é sobre você não querer ter além do que Deus quer te dar, tá bom? E se por acaso você almeja ter uma profissão um dia, busque saber em que essa profissão vai ser útil para o reino de Deus. Não pense no que essa profissão vai ser útil para você, porque você vai ganhar muito e vai perder a graça do Senhor, tá bom? Pensa nisso, em que isso vai poder ser útil? Você vai servir a Deus, vai servir aos irmãos em quê, tá? Então, a Bíblia vai dizer logo depois também que os levitas faziam o trabalho da guarda e da manutenção do santuário, né? Por isso também eles tinham suas necessidades supridas com parte das ofertas que entravam. No caso deles, eles eram supridos com os dízimos, tá? Diferentemente do que a gente imagina, os dízimos não eram para o sacerdote, os dízimos eram para os levitas. E eu já disse aqui que levitas na Bíblia não quer dizer quem canta e toca. Para nós hoje, levita é quem canta e toca, né? A gente até costuma dizer que o pessoal do louvor são os levitas. Só que na verdade os levitas eram um serviçal. Eles eram, além de cantar, claro que tinham os seus grupos que cantavam, tá, e ministravam, eles eram o serviçal geral, fazia a coisa funcionar. Seriam faxineiros, porteiros, guardas, auxiliavam, na verdade, o sacerdote em tudo. Eles eram que fazia aquela máquina funcionar de verdade. E eles ficavam com os dízimos, e os dízimos, dízimo mesmo, tá, irmão? O dízimo naquela época não era igual nós hoje, que nós apresentamos dinheiro, moeda. Não, naquela época o dízimo eram alimentos, eram coisas que se levavam lá para as ofertas como dízimo. Dízimo é diferente de oferta. Os irmãos sabem que Deus instituiu os dízimos, são os 10%, e instituiu as ofertas alçadas, as ofertas pelo pecado, pela iniquidade. Então tinha vários níveis, mas tudo aquilo entrava. A do pecado os irmãos lembram, né? Não podia comer. Agora as outras ofertas poderiam comer, são elas que Deus estava dando como sustento. E o dízimo, todo mundo sabe que é a 10ª parte. O camarada produzia, a 10ª parte ele dava para o Senhor. E aí o sacerdote, nesse caso, comia as ofertas e os levitas ficariam com os dízimos, tá? Porém, eles, os levitas, tinham que dar o dízimo dos dízimos. Olha que coisa linda. Eles recebiam e eles tinham que dar. Um dia alguém me perguntou, e eu acho que essa pessoa não perguntou por mal não, tá? Só para adiantar para vocês não pensarem que foi maldade. A pessoa chegou a dizer para mim, pastor, o senhor é pastor, não é? Sim. O senhor é salariado da igreja, né? Sou. Então, você não tinha precisado dar o dízimo, não? Porque quis dizer assim, porque eu já uso, eu vivo do dízimo, né? Aí é que eu coloquei para a pessoa, não, meu filho, eu recebo dos dízimos, nós comemos o dízimo, em outras palavras, assim, né? Nós, os obreiros integrais, a gente vive do salário da igreja, então é como se eu estivesse comendo do dízimo que é colocado ali. Só que eu expliquei para ele, não, está instituído na palavra de Deus que o levita, aquele que comia do dízimo, ele tinha que pegar e dar o dízimo dos dízimos, ou seja, é o que eu faço. Quando eu deposito no gasofilácio o meu dízimo, eu estou
devolvendo o dízimo dos dízimos que vocês deram e chegou até mim. Vocês entregaram, chegou uma parte para mim, vai uma parte para o Cordeiro, uma parte para o Revés de Belém, uma parte lá para a África, outra parte vai para os índios, e a parte que me cabe, que cada um de nós recebe, a gente devolve os 10%. Não tem como. Mas só que a pessoa, acho que tinha meio que aprendido que não, pastor não tem que dar dízimo porque ele vive do dízimo, só porque a pessoa não chegou a ler Números 18. Ou ela não quis, ou ela pulou essa parte, tá? É dever de todo aquele que recebe alguma coisa, dizimar sobre o seu valor. Amém? Amém, irmãos? De tudo. Ah, você ganhou um presente, mas você sabe o valor? Dizima, dá o dízimo daquilo. Ah, você recebeu algo, uma pessoa te deu, olha um valor para aquilo, entrega o dízimo, seja de 1 centavo, tá, irmãos? Seja fiel, Deus se agrada, existe uma prosperidade, uma bênção advinda da tua fidelidade. E eu vou ser sincero com você, Malaquias 3 é tão verdade, que eu vou falar algo surpreendente para alguns aqui. Eu conheço muita gente que não é crente, nunca aceitou Jesus, mas aprendeu a dizimar. Essa pessoa é fiel no dízimo, eu acho a coisa mais bonita. Até outro dia, não vou dizer hoje, a gente tinha na quinta igreja gente que não era crente, mas mandava o dízimo. E vou ser sincero, próspero financeiramente. Por isso que eu digo para vocês, é algo que o inimigo tira de nós quando nos faz reter. Então é algo tão bonito, irmãos, que eu vejo a fidelidade de Deus com essas pessoas que são fiéis a Ele, mesmo que a pessoa não tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, fica claro, né, que aos levitas era exigido que eles comessem do dízimo, mas que eles também devolvessem, dassem de volta o dízimo dos dízimos. Isso está aqui no versículo 26, que diz assim: também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que da parte deles vos dou como herança, deles trareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Um outro detalhe só também, para que você saiba, essa igreja também contribui, ela tira porcentagem. Antigamente era exatamente dízimo de dízimos, só que agora a convenção mudou, não é mais dízimo de dízimo, passou a ser plano cooperativo. Ela falou, não precisa mandar o dízimo dos dízimos, manda um plano cooperativo. E essa igreja todo mês manda. Se vocês quiserem, pode olhar no quadro que fica lá dentro, vocês vão ver que tem um valor que é mandado, que é devolvido, tá bom? A Bíblia não manda a igreja devolver dízimo, ou melhor, falei errado, a igreja entregar dízimo de dízimo, não manda, não existe esse mandado. A nossa convenção tinha esse princípio, então a nossa igreja mandava. Hoje ela manda o plano cooperativo, porque mudou e eles estipularam uma porcentagem para mandar, tá bom? Bem, já estamos na reta final e o texto termina chamando a atenção para a santidade. É direito dos sacerdotes e levitas usarem das ofertas e dos dízimos para o seu sustento. Assim, não profanam o nome do Senhor para que eles não morram. Veja que fica muito claro: não sereis culpados de pecado algum. Por isso, quando deles oferecerdes o melhor, ou seja, não é só oferecer, está falando que não sereis culpados quando oferecerdes o melhor, então não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Não é apenas devolver, é devolver o melhor. Amém, irmãos? É o que está dizendo, a minha tradução aqui está muito clara ainda. Quando oferecer deles o melhor. Um detalhe, irmão, Deus sempre quer o melhor nosso, tá bom? Sempre Deus vai querer o melhor. Se você for dar para Deus uma coisa mínima, dê o melhor, não dê o pior, não dê o resto. Eu costumava dizer que a gente, às vezes, Deus nos dá tanta coisa, aí a gente vai, chupa a laranja e dá para Deus o quê que eu falava? A gente chupa a laranja e dá para Deus o bagaço. Né? Os irmãos sabem o que é bagaço, não sabe? Pode notar, na vida é assim, a gente chupa a laranja e dá para Deus o bagaço. Bagaço, mesmo assim, se você fosse esperto, você comia o bagaço, porque dizem que o bagaço é fibra da melhor qualidade, eles dizem, não é? Eu sempre gostei sem saber, mas querido, muitos de nós faz isso. Deus dá saúde, Deus dá dinheiro,
Deus dá um punhado de coisa e a gente dá para Deus só o resto, o restinho. E Deus não se agrada. Ele quer o melhor. Dá o melhor para Deus, porque Ele tem te dado o melhor, tá bom? Bem, para encerrar, nós podemos concluir que após aquela briga pelo sacerdócio, no capítulo 16, a briga que eu me refiro, aquela revolta de Datã, Corã e Abirão querendo o sacerdócio, Deus dá instruções sobre a vida de santidade. Cada um no seu lugar é o que agrada a Deus. E Ele mostra também que Ele levanta obreiros, os quais merecem comer do que entra na congregação como ofertas e dízimos. Portanto, nós devemos ser santos em tudo e glorificar a Deus em nossas vidas, naquilo que Ele nos chamou. Olha que a coisa bonita que eu vejo nesse texto. Ele chamou uns para dar dízimos e ofertas, e Ele chamou outros para o quê? Para comer do dízimo e das ofertas. Fechando isso aqui, a gente vai entender que Deus está deixando claro: sacerdotes vão comer de todas essas ofertas, levitas vão comer de todos os dízimos, e Ele estipula que não preocupem com nada, faça o trabalho da obra, que eu vou levantar pessoas para dar ofertas e dízimos, para que vocês tenham tempo para trabalhar. Eu vou tomar o exemplo de hoje, porque depois eu vou tirar dali. Que bom que eu não tenho que trabalhar fora. Porque se eu estivesse trabalhando fora, eu não ia poder estar do lado do meu irmão, rolando aqui. Ele ia ligar para o SAMU, talvez o SAMU ia, porque vocês sabem muito bem que tem hora que o SAMU não pode ir, ou então eles não querem, não me perguntam, mas tem hora que não vai. E ele não ia aguentar sair. Alguém ia aí? Sim, talvez alguém ia. Mas eu estou à disposição. Olha que lindo, que gostoso. Na hora eu lembrei desse texto, e que como é bom a gente saber que tem alguém que pode fazer. E se eu estivesse trabalhando no meu trabalho, igual os irmãos todos aí estavam, não sei, quem aqui estava trabalhando hoje o dia inteiro? Você estava, né? Imagine se ele te liga, né? Manda mensagem, me socorre, você ia ter que correr atrás de alguém. Então, queridos, é só para você compreender, para a gente adaptar isso muito bem para os dias de hoje. E Deus ministrar no meu coração que Ele levanta pessoas cheias de fé, de amor, que elas vão ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que outros comam do dízimo e da oferta que o fiel entrega. E cada um agindo com santidade e respeito, sabendo que o dinheiro é um dinheiro que foi recebido por Deus, é um dinheiro sagrado, é um dinheiro santo, que deve ser aplicado de uma maneira que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Assim, querido, nós terminamos esse texto do capítulo 18, né, que vem trazer para nós essas verdades quanto ao sustento, né, quanto aos deveres, dos levitas, dos sacerdotes, e quanto à forma que Deus escolheu para que essas famílias, na verdade eram inúmeras famílias, fossem sustentadas e pudessem estar 24 horas ao serviço da congregação de Israel. Não mudou nada. O sacerdote naquela época estava a serviço do povo da congregação. Hoje o pastor e os obreiros estão também à disposição dos irmãos da congregação quando precisar. Amém?